Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto da Epístola aos Romanos, capítulo 15, versículo 12, onde diz assim: E também Isaías diz: Virá o descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. O tema de hoje é: a nossa esperança está no Senhor. O apóstolo Paulo, ele teve uma desenvoltura muito favorável aos não-judeus. Ele começou a trabalhar entre os judeus, mas esses o desprezaram. Então ele oficialmente, numa parte da sua vida, ele se dirigiu aos gentios, que eram os não-judeus. E aqui ele está explicando nesse capítulo 15 de que Deus escolheu todas as pessoas para ouvir o Evangelho, para crer nele, para ser filho de Deus. E isso não quer dizer que somente os filhos de Israel, somente eles poderiam ser filhos de Deus. Quando Deus escolheu o povo de Israel para que ele fosse o povo escolhido do Senhor, ele o fez com um objetivo bem claro. Aliás, dois grandes objetivos. Um, porque daquele povo nasceria o Messias, o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. E o outro motivo seria para que este povo levasse a mensagem de paz, a mensagem do amor, do perdão de Deus aos povos vizinhos. O povo de Israel, ele não quis fazer isso, e aí Deus teve que colocar certos castigos sobre aquele povo. E o apóstolo Paulo, ele está aqui falando que todos nós somos valorizados por Deus, independentemente de que raça, nação nós somos. Deus não olha para essas coisas, ele quer salvar todas as pessoas. E nem no Antigo Testamento ele só quis salvar o povo de Israel. Não era só quem era de Israel que poderia ter a salvação. Várias pessoas, aliás, o mundo inteiro, Deus sempre se prontificou para salvar. Mas o povo de Israel tinha dificuldades de levar esta mensagem e entendeu que Deus tinha escolhido somente a eles para a salvação. E isso aconteceu também depois de Cristo, quando os israelitas achavam que somente eles poderiam ter a salvação. E aí Deus teve que mostrar para Pedro de que os gentios, ou então os não-judeus, também deveriam ouvir a palavra e poderiam crer. O apóstolo Paulo, ele teve muitos embates com os judeus e eles não permitiram que ele pregasse o evangelho. Então ele foi para os gentios, os não-judeus. Assim o apóstolo Paulo, ele agora escreve nesse texto que Deus escolheu as pessoas para ouvir o evangelho e não escolheu uma nação que somente aquela nação teria a salvação. Para nós isso é muito gratificante, porque nem todos nós somos israelitas, nem todos nós somos judeus. Nós estamos aqui no Brasil, outros na Europa, América do Sul, América do Norte, América Central, Europa, Ásia, Oceania. E aí tem muitos países, tem muita gente que vive e viveu já no passado como vive nos dias de hoje. E quanto tempo vai durar este mundo, nós também não sabemos. Mas nós vamos aproveitar para falar a palavra de Deus, assim como o apóstolo Paulo estava fazendo, não olhando para quem, simplesmente pregamos, falamos de Cristo para todos. E esse é o sentido verdadeiro da palavra evangelho. É a boa notícia para toda a gente. O apóstolo Paulo, ele teve que escrever muitas cartas, e essas cartas nem sempre foram bem recebidas por aqueles cristãos daquela época. E esta carta também, por ela se tratar de povo gentil, muitos judeus não gostaram de ouvir isso. Povo fanático.
Assim, nos nossos dias também tem muita gente fanática nas igrejas e que não quer fazer missão. Acha que somente a sua própria família ou aqueles antigos que participaram da congregação, somente esses podem ser salvos, os outros não. Isso é muito parecido com aquele problema da época do apóstolo Paulo e de Pedro. Nós não vamos pensar assim. A palavra de Deus convida a você, convida a mim. Tanto faz quem é você e Deus convida você para a salvação. E nós, como instrumentos de Deus, vamos falar às pessoas que somente Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E como disse o apóstolo Paulo, Ele, Jesus, Ele veio aqui ao mundo, veio para morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia. Somente Ele pode ser o nosso Salvador, o Salvador de muitas e muitas pessoas. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a confiar em Ti e ter a nossa esperança sempre voltada para o Senhor. Que a nossa esperança seja dirigida unicamente a Ti, mas não seja somente a nossa esperança, a esperança de muita gente para a salvação. Colocamos isso aos cuidados Teus, em nome de Jesus. Amém.